Som, som, teste, estado som, som, aleluia, glória a Deus. É um cabo pelo lado, isso, amém. Pronto, normal, hein? Amém? Iniciou? Graça e paz, meus irmãos. Amém. Deus seja louvado. Nossos irmãos do Instagram, que têm nos acompanhado, do YouTube. Deus seja louvado pela vida de vocês. Todos sejam muito bem-vindos essa noite, em nome de Jesus, para mais um momento da palavra de Deus, em que nós vamos aprender um pouco mais da gloriosa palavra do Senhor. Nosso tema é lealdade e honra. Amém, meus irmãos? Tem um microfone liberado aqui para você fazer a sua pergunta, ok? E sempre que você precisar, está desligado aqui. Sempre que você precisar, só levantar a sua mão, você faz uma pergunta e nós estaremos interagindo juntos aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pela nossa igreja, pelo nosso bispo, pela vida do pastor Perim, que é o nosso SD. Obrigado, Deus, pelos nossos pastores na cidade de Uberlândia. Obrigado pelos pastores e bispos da Igreja Metodista Wesleyana no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade rica, favorável, muito boa de podermos falar da Tua palavra, explicar a Tua palavra, recebê-lo dentro de nós, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós falamos semana passada sobre um tema importantíssimo que é os princípios de lealdade. São 7 caminhos de lealdade. Nós queremos nessa noite trabalhar mais 4 princípios. Nós falamos 3 princípios semana passada. Vocês lembram quais são? Lembra, né? Está olhando o slide. O primeiro é: lealdade requer o quê? Completa persuasão. Né? Persuasão não é aquele método de persuadir pessoas a fazer o que você quer. Persuasão é falar na mesma linguagem. Persuasão significa uma certeza fortemente estabelecida, é uma convicção. Então, lealdade requer o quê? Uma completa convicção de quem você está seguindo. Para eu ser leal ao pastor Perim, eu tenho que saber, eu preciso estar convicto de quem é ele, para eu poder segui-lo. Eu estar na Metodista Wesleyana, eu preciso estar convicto da Igreja Metodista Wesleyana. Então, isso é o primeiro princípio. Segundo princípio, lealdade deve ser com a mais alta autoridade. Nós só somos leais uns aos outros nessa igreja porque o cabeça dessa igreja é Cristo. Muitos dizem que o cabeça da igreja é Cristo, mas na verdade tem outros princípios. Muitas pessoas dizem que cabeça é Cristo, mas eles não vivem com completa obediência a Cristo, com completo amor a Cristo. Eles não vivem com completa exatidão no que a palavra diz a Cristo. Eles abraçam a lei, eles vivem de acordo com a lei e eles dizem que aí são obedientes a Cristo. Mas eu quero dizer para os irmãos, a lealdade requer de nós que nós devemos ser leais à mais alta autoridade. Cristo aqui é a nossa mais alta autoridade. Se algum dia os irmãos perceberem, como eu dou liberdade para a igreja, se algum dia os irmãos perceberem, pastor, a sua conduta nesse caso, com relação àquilo e isso, não está sendo uma relação assim como Cristo queria. E aí, meus irmãos, pode ter certeza que nós iremos ajustar os nossos comportamentos de acordo com Cristo. Amém, meus irmãos? E isso é importante, todos nós precisamos disso. Porque um momento de errar, de falhar em algum determinado momento, nós vamos passar. Nós não podemos o quê? Viver completamente no erro. Isso é errado, ok? Então, muitas das vezes nós vamos passar por alguns momentos de revés. Terceiro que nós falamos é: a lealdade não esconde informações. Nós dizemos semana passada, falamos que a pessoa leal não esconde informação acerca do que aconteceu, acerca do que pode estar acontecendo numa igreja, num GCEL, por exemplo. Vamos supor que, nós citamos até o exemplo da Loiane, né?
Vamos supor que a Loiane falou lá que não acredita em ressurreição, que a ressurreição é uma farsa, porque a Bíblia diz que nem todo mundo acreditava em ressurreição. E ela vai e solta uma dessa lá no Gessel. E aí os irmãos que estão no Gessel vão e ficam calados. Isso não é lealdade. Lealdade é os irmãos chegarem até o pastor e dizer: pastor, eu ouvi a Loiane dizer, não é assim, pastor, eu ouvi dizer por aí que não existe ressurreição. Aí o pastor pergunta: quem é, meu irmão? Ele fala assim: ah, pastor, posso dizer, não. Isso é fofoca. Fofoca é isso. Agora, quando você chega e diz: pastor, concernente à igreja, eu ouvi a irmã Loiane dizer, no dia X tal de 2059, ela falou que não existe ressurreição. O que o senhor acha? Está certo? Condiz com o que o senhor está dizendo na igreja? Aí eu: não, rapaz, eu vou averiguar. Vou sentar com a irmã Loiane sozinho, conversar com ela: irmã, foi isso mesmo que você disse? Não, pastor, eu estava citando um exemplo que João fala à igreja. Pronto, acabou a confusão, entendeu? Porque talvez o irmão viu e também não entendeu o que ela estava dizendo naquele momento. Não é, irmãos? Isso acontece muito? Acontece muito isso. Você fala alho, a pessoa entende bugalho. Você fala catraca de canhão, ele entende o quê? Conhaque de alcatrão. Então é difícil, né? É complicado. Uma pessoa, às vezes, é falar A, ele entender W. Então fica complicado. Mas quando se torna notório isso, quando a pessoa não esconde informação, isso quer dizer o quê? É lealdade. Ok? Então nós hoje vamos falar sobre 4 coisas. Lealdade baseada, a lealdade, ela é baseada em princípios. Aleluia. A lealdade, então, é baseada em princípios. Quinto princípio, quinto caminho da lealdade. A lealdade te custará relacionamentos e amizade. Você pode ter certeza disso. Sexta coisa, sexto exemplo, sexto princípio é: a lealdade poderá te custar coisas físicas. E, por último, a lealdade precisa ser consciente. Amém? Então vamos aqui falar um pouco mais sobre esse quarto princípio de lealdade. Quarto princípio de lealdade: a lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas, elas funcionam somente a partir de quê? De emoções. Infelizmente. A pessoa não pode viver por causa de emoção. Aí eu senti isso, aí eu senti aquilo, aí eu acho que isso não é de Deus, eu acho que isso é de Deus. E muitas das vezes uma pessoa vai contrariar o que a própria palavra diz para ela fazer, ou para ela não fazer. Mas por ela sentir, ou por ela achar, ela até contraria a palavra de Deus. Então a ordem de Deus é única, né, Helena? E quando Deus fala alguma coisa para nós, é uma ordem, não uma ordem qualquer, é a ordem maior da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é pautada em princípios, não em emoções. Então a maioria das pessoas só funciona a partir das emoções e não de princípios. Uma decisão baseada nos sentimentos, nas emoções, você pode ter certeza, vai ser desastrosa. Desastrosa. Pessoas que se fazem ou chegam a um determinado fim baseado numa emoção que ela teve ou numa briga que ela passou. Já ouviram dizer que no calor das emoções nós não devemos fazer nada? Já ouviu dizer isso? Porque no calor das emoções a gente acaba brigando, xingando e perdendo a razão, é ou não é? Então, irmãos, nós não podemos ser baseados nas emoções, não é verdade? A pessoa que é baseada nas emoções, ela perde o sentido. Então, se você, irmão, minha irmã, decidiu fazer parte do ministério da Igreja Metodista Wesleyana, você precisa então suas decisões devem ser baseadas em princípios e não em emoções. Uma vez um pastor perguntou para um membro de uma igreja, falou assim: por que você está seguindo esse líder? Você é uma pessoa rebelde, uma pessoa que ela vive com rebeldia, e ela vive com espírito de rebeldia. Como que você consegue ainda seguir um líder que está fazendo esse tipo de coisa? Ela falou assim: pastor, eu até sei que está errado, mas ele é muito meu amigo, né? E a gente está junto, tal, assim, tal. Eu tenho até dó de deixar ele, porque o cara é meu amigo, né? Meu parça, né? Assim. Então, meus irmãos, veja bem, quando
as pessoas, elas conhecem o caráter de alguém que está fora de um princípio divino, o que essa pessoa devia fazer é abandonar aquilo, é abandonar aquele ministério, é abandonar aquilo que não está em acordo. Agora, essa pessoa tem que ter hombridade de chegar no seu líder, de chegar no seu pastor e dizer: pastor, isso que está acontecendo foge do princípio bíblico. Como é que isso me explica isso? Entendeu, queridos? Então ele vai ter ainda a oportunidade de te explicar. Mas se de repente, suponhamos, vou dar um exemplo. Vamos supor que o pastor Dailton sai aqui da igreja em rebeldia, fala: ó, Perinho, senhor, bispo Elisiário, essa igreja não serve para mim, essa igreja nunca prestou, essa igreja não funciona, e eu estou saindo fora. Aí eu, antes de sair, o que eu faço? Eu chego para os irmãos e digo: ó, irmãos, essa igreja é do capeta, entendeu? Essa igreja aqui é do diabo, não funciona. Vamos fazer o seguinte: eu estou saindo, estou abrindo uma igreja. Vou fazer uma igreja aqui na rua mesmo, mas aqui é 400, vou abrir no número 200 ali. Então, irmãos, ó, aí eu vou sair falando um monte de coisa, né? Sabe aquela pessoa que quer sair, ele sai falando um monte de coisa, né? Aí ele vai falando: é isso, aquilo. Aí o que vai acontecer? As pessoas, muitas vão querer me seguir. Vão ou não vão? É óbvio que isso vai acontecer. Aí, irmãos, a verdade é que uns ainda podem me seguir. Mas quando chegar lá na frente, na verdade, ela vê que isso não era aquilo, que o pastor Adailton realmente não era esse tipo de caráter que você devia. Por quê? Porque você foi primeiro pela emoção. Mas quando você descobriu que ele foi rebelde, que ele brigou com o bispo, que ele falou com o Perim, que ele brigou com todo mundo, que ele causou uma celeuma enorme na igreja, quando vocês descobrirem isso, o que vocês têm que fazer? Cascar o fora dela. Entendeu, queridos? Tem que cascar o fora. Essa é a verdade. Por quê? Porque foi algo que foi plantado, foi criado, foi nascido no meio de rebeldia. Está entendendo, queridos? Nasceu no meio de uma rebeldia, nasceu no meio de um ministério que não será frutífero. Mas vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui um exemplo de Jonatas. Um exemplo de Jonatas. Que ele não se deixou levar pela emoção, mas ele levou por princípios. Ele levou a sua vida de lealdade a Davi por princípios. A lealdade a Deus, irmãos, ela é quebrada quando a palavra e os princípios da sua palavra são ignorados e até o quê? Deixados para trás, deixados de lado. Então a lealdade, ela é quebrada quando isso acontece. Quando eu levo em voga, quando eu levo em xeque a minha amizade com alguém e não a palavra de Deus, a lealdade com Deus é quebrada. Porque nossa lealdade maior, primeiro, é com quem? Com o nosso Deus. É verdade? Mas quando eu amo tanto esse cara, que aí eu passo por cima de princípios bíblicos para ser amigo dele ou para ficar com ele, eu estou desonrando quem, na realidade? A Deus, o nosso Senhor. Amém? A irmã quer fazer uma pergunta. Então, pastor, essa questão da gente obedecer primeiro aos princípios bíblicos tem que partir do ponto em que eu também conheça os princípios bíblicos, né, de Jesus. Então, tudo isso que o senhor está falando aí, vem aquele versículo: importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas eu já ouvi muitas pessoas que, com rebeldia, não querem obedecer seu líder e cita esse texto. Como que a gente reage diante disso? Meu irmão, isso é muito simples. Isso é muito simples. A pessoa, eu sempre digo assim, uma maneira fácil, clássica de verificar isso, é que Deus trabalha com hierarquia também. Sim ou não? Deus trabalha com hierarquia. Deus não sairia lá do seu trono e, de repente, vai querer pegar um de nós e falar assim: não, a partir de hoje você que é Jesus Cristo, e desonrando Cristo. Deus não vai fazer isso, não é verdade? Deus também trabalha com hierarquia. Deus, então, ele mantém hierarquia. O princípio de autoridade, ela é bem visto em toda a Escritura. Em toda a Escritura. A Bíblia sempre vai dizer que Deus colocou homens e mulheres acima de pessoas comuns, para que Deus pudesse tratar com elas a fim de chegar
no menor. Isso é hierarquia. Deus sempre vai fazer isso. Agora, o que as pessoas, na verdade, tentam fazer, como a irmã Adriana disse, na verdade, é que o coraçãozinho dela está cheio de rebeldia. Ela não obedece ninguém. Ela não quer obedecer ninguém. E pela pessoa não querer obedecer ninguém, ela cita versículos isolados. A Bíblia não diz que nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. Assim, obedeça somente a Deus, porque Deus é o meu Senhor. Mas você vai ver que a vida da pessoa também, ela não é obediente a Deus. Ela não é temente a Deus. Ela não tem uma vida de temor a Deus. Ela, na realidade, tem uma vida que ela, subjetivamente, diz que ela é temorosa a Deus. Então, meus queridos irmãos, eu quero dizer que quando alguém chegar dizendo para alguma autoridade que eu devo obedecer a Deus e não aos homens, você pode ter certeza no que eu estou dizendo. Ela é rebelde. Uma pessoa que diz isso é porque ela é rebelde. Pode ter certeza disso. Porque, irmãos, se eu automaticamente obedeço a Deus e Deus coloca o pastor Perim sobre a minha vida, que é o homem de Deus, por que eu não vou obedecê-lo? Entendeu? Você entendeu ou não? Se eu sou homem de Deus e eu estou falando em nome de Deus, eu falo no nome de Deus, e eu estou numa igreja, chega o João e fala assim: não, pastor, não vou obedecer ao senhor, não, vou obedecer só a Deus. Então qual é o problema dele me obedecer? Porque eu obedeço a Deus. Qual é o problema que Paulo diz? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Entende, queridos? Então a pessoa que diz isso na realidade, minha irmã, é porque ela está cheia de rebeldia interna. E ela tem dificuldade em obedecer a autoridades. Ela tem dificuldade de obedecer a mãe, ela tem dificuldade de obedecer a um pai, ela tem dificuldade de obedecer um patrão, ela tem dificuldades em obedecer alguém que é acima dela. Ela tem dificuldades, porque ela mesma se mantém acima de todo mundo. É um princípio contrário à palavra de Deus, que a Bíblia diz que eu devo considerar o meu irmão superior a mim mesmo. Se eu considero meu irmão superior a mim mesmo, é porque na realidade, o que está acontecendo aqui? Eu digo que o Lucas é superior a mim, eu digo que o Esdras é superior a mim, eu digo que o Miguel é superior a mim, todos são superiores a mim, porque Deus deu dons para cada um, para exercermos neste ministério lindo, nesse reino lindo dele, para podermos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, não o que eu quero fazer, mas aquilo que Deus quer que nós façamos. E sempre, sempre na história bíblica vai haver governos sobre as nossas vidas. Entenderam, irmãos? Então, vamos lá, vamos ao exemplo de Jonatas, capítulo 20 de 1 Samuel, no versículo 13, a Bíblia diz assim, olha como que a Bíblia vai trazer para nós esse exemplo de Jonatas e Davi. Mas, se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente, se eu não avisar você, para que eu possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai. Olha que coisa que Jonatas fala. Jonatas está dizendo: Davi, eu vou ser leal a você. E mesmo que alguma coisa venha me acontecer, ou mesmo que o meu pai tente ficar irado, queira matar você, ou me castigue, eu vou estar contigo. Porque ali Jonatas sabia que o Espírito de Deus havia saído de Saul. E sabia que agora ele não era mais um homem pautado em princípios bíblicos. E Saul, então, ele investe contra Davi. Todo mundo sabe dessa história. Saul investe não por uma nem duas vezes, por várias vezes. Uma vez, vocês lembram que ele pegou a lança e atirou contra Davi. Ele queria matá-lo, não é isso mesmo? Então, a ira de Saul cresceu dentro do coração dele contra Davi. Mas o seu filho, Jonatas, filho de Saul, o que fez? Ficou do lado de Davi. Por causa de quê, irmãos? Por causa da lealdade. Da lealdade. Olha para você ver. Então, a lealdade, ela é baseada em princípios, não em emoções. Porque, supostamente, o certo, o filho deveria ficar do lado de quem? Pai. Não é verdade? Mas o filho sabia que o pai não está agora o quê? Cumprindo os princípios bíblicos. Então, se ele ficasse do lado do seu pai, ele estaria contra quem? O próprio Deus. Então, o filho não fica do lado do pai, como se requer, né? Algumas pessoas simplesmente vão fazer o quê? Vão seguir a família. Se o problema, às vezes, irmãos, é com um irmão ou com uma irmã, eles não querem nem saber quem está certo. Ah, minha irmã é meu irmão. Eu gosto mais da minha irmã, então eu vou ficar do lado dessa irmã, daquele lá não.
Entende, querido? Isso é antibíblico, irmãos, é um princípio errado. É um princípio errado. Então a lealdade requer que nós estejamos baseados, a nossa lealdade em quê? Princípios, não em emoções. Amém, queridos? Então, não baseie a sua lealdade em emoções, mas nos princípios eternos da palavra de Deus. Toda lealdade a homens deve ser condicionada à nossa lealdade a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos caminhar mais um pouco. Quinto princípio. Amém. Quinto princípio vai falar o seguinte: a lealdade te custará relacionamentos e amizades. Olha para você ver, irmãos. Tudo na vida tem um preço, sim ou não? Tudo na vida tem um preço. A lealdade também tem um preço. Ser leal a alguém, irmãos, significa que você não poderá ser leal a todos. Não tem como. Se uma pessoa for leal ao Esdras, por exemplo, o Esdras, vou citar o exemplo aqui, eu sou amigo do Esdras, sou leal a ele, mas ele tem uns amigos que eu não acho legal, aí de repente eu vou ter que falar, poxa Esdras, ou eu sou seu amigo, ou eu sou amigo de Deus, porque o que você está fazendo está errado, então eu vou ter que abandonar, não vou ser leal a você. Entende, queridos? A nossa lealdade, irmãos, nós vamos fazer perder amizades. Nós vamos ter um custo alto com isso. Porque a lealdade vai fazer nós não termos amizade com todo mundo. A minha lealdade a Cristo, a minha própria, é óbvio, me distanciou de muitos amigos que eu tinha antes de ser cristão. Isso obviamente aconteceu. Isso acontece na vida de todos nós. Eu já não tenho mais o padrão de vida que eu tinha antes de aceitar Jesus. O padrão que eu tinha antes de aceitar Jesus era um. O tipo de amizade que eu tinha era um. O tipo de amizade, de pessoas que eu caminho, que eu ando e convivo hoje, são outros. Não digo que eu deixei essas pessoas de lado, eu não, de alguma forma, eu as abandonei. Não, não é isso. Eu digo que o meu convívio, o meu lugar que eu gosto de estar, aonde eu gosto de almoçar, aonde eu gosto de conviver, são com os irmãos da minha igreja. Você entende, querido? Então, a lealdade vai nos custar isso. Vai nos custar alguns relacionamentos e algumas amizades. Lealdade a Cristo nos custou algumas amizades. Vamos ler um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, ó, infiéis. Deixa eu ler na nova versão transformadora. Tiago 4, 4. Olha o que a Bíblia diz. Olha aqui. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo não os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Está vendo, queridos? É óbvio que quando nós, queridos, pastor, mas é só o senhor que, quando aceitou Jesus, já tinha lá os seus 19 anos de idade, seus 20 anos? Não. Isso também acontece com pessoas que nascem no ciclo evangélico. Por quê? Porque a pessoa que nasce no ciclo evangélico, nasce numa igreja, elas também vão acontecer o que com elas? Elas vão para uma faculdade, não é verdade? Elas vão trabalhar em algum lugar onde nem tudo ali é princípio bíblico. Elas vão em algum lugar que, chegando dia 31 de outubro, elas vão fazer uma festa Halloween, e elas vão te obrigar a estar naquela festa. Entende, queridos? Elas vão estar obrigando você a estar numa festa regada a bebidas, regada a sensualidades, regada a muitas coisas. Então eles vão querer que vocês estejam lá, por causa de uma festa anual da empresa. Entende, queridos? E muitas das vezes, esse ambiente, talvez não seja para nós estarmos ali. Não vai nos alimentar. E um cristão que nasceu no berço evangélico, talvez ele não saberá dizer não quando alguém chegar com um copo de uma bebida forte, ou de um vinho, de uma cerveja, algo enfim, e ele inadvertidamente tomar aquilo, e opa, nossa, isso aqui parece que é legal, 1, 2, 3, 4, de repente ele já não está nem conseguindo perceber mais.
Então, por quê? Porque a pessoa, ela devia estar dizendo o quê? Não, não vou na festa, não, muito obrigado, agradeço. A festa de Halloween da empresa, todo mundo tem que vir de preto, tem que fazer, tem que vir tudo doidão, pai, não sei o quê, né? Enfim, aí a pessoa diz, não, eu prefiro não participar, obrigado. Entende, queridos? Por quê? Porque a lealdade a Cristo, irmãos, não vai nos deixar passar por alguns momentos que aquilo contraria a palavra de Deus, contraria princípios bíblicos. Entendem, irmãos? Então, há alguns momentos, algumas sociedades, algumas repartições, algumas instituições que, na verdade, elas quebram princípios bíblicos e não é lugar para que nós estejamos lá. Porque a minha lealdade a Cristo vai me custar esse tipo de amizade, vai me custar esse tipo de relacionamento. Não estou dizendo que nós vamos dizer que a pessoa não presta para nós, não é isso que eu estou dizendo. Mas o ambiente que muitas das vezes ela vai querer nos levar, não é para nós estarmos ali. Entendem? Não estou dizendo também que às vezes uma festinha normal de uma empresa, você não possa ir. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que fazer disso uma prática na sua vida, né? Tem um culto naquele dia, eu vou tocar aquele culto, eu vou tocar naquele dia, naquele culto, eu vou cantar naquele culto, ou eu estou na escala para ajudar na recepção, mas no mesmo dia marcou uma festa. Eu escolho a festa, porque a festa é só 1 ou 2 vezes por ano, entendeu, irmãos? Então a lealdade a Cristo não vai me deixar de estar nesse lugar. A lealdade a Cristo, ao ministério que eu estou, ao pastor que eu convivo com ele, vai me trazer para a igreja. Então qual é? Você vai ser amigo de Deus ou você vai ser amigo do mundo? Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não estou dizendo, como Jesus disse, não digo para que vocês saiam fora do mundo. Não é isso. Nós estamos falando sobre lealdade. Nós estamos dizendo sobre relacionamento. Nós não estamos dizendo que nós vamos viver ou conviver com esse tipo de situação. Não é. Mas uma vez ou outra nós vamos estar tendo que dizer não a algumas coisas que nós achávamos que era prioridade. O segundo texto da Bíblia diz, que Lucas escreve no capítulo 14, no versículo 26, Lucas vai falar assim, Jesus estava dizendo na realidade, se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa, irmãos. Entende, irmãos? Então, muitas das vezes, uma mulher, eu vi um exemplo bacana de um pastor dizendo, que falou assim, que uma mulher, ela queria ir para a igreja, só que o marido não queria deixar ela ir para a igreja. Só que essa mulher era fiel a Cristo, ela era leal a Cristo. Então ela foi uma vez, mas só que ela fez o quê? Tem gente que sai correndo do problema dentro de casa, faz de conta que vai para a igreja, porque é uma coisa certa de se fazer, né? Aí corre para a igreja, mas deixa a comida sem fazer, a casa sem arrumar, a roupa do marido sem estar passada. Aí ela corre para a igreja para dizer que é uma coisa boa. E quando chega o marido está lá irado. Então ele contou um exemplo que dizia que a mulher fazia tudo em casa, arrumava tudo bonitinho, deixava tudo prontinho, né? E aí arrumava tudo, deixava tudo prontinho. Quando ela chegava na igreja, chegava toda amorosa. Dava beijo, fazia festinha, tinha comemoração, tinha tudo. Aí o marido falou assim, o que está acontecendo? Ela falou assim, é que toda vez que eu vou para a igreja, eu aprendo essas coisas, que a gente tem que ser boa com o marido, tem que ser leal, tem que ser amável, doce com o meu marido. O que o marido vai fazer, irmãos? Corre logo para essa igreja então, não é? É usar a sabedoria a nosso favor. É usar a sabedoria daquilo que pode nos levar a ser mais leais a Cristo. Entende? Então Jesus está dizendo, se você for leal tanto ao seu marido, que é descrente, e esquecer a mim, então você não pode ser meu discípulo. Se você, filho, for mais leal ao seu pai, que é descrente, e não a mim, você não pode ser meu discípulo. Se você, pai, for mais leal ao seu filho e não a mim, você não pode ser meu discípulo. É o que Jesus está dizendo. Se você, mulher, você, homem, é mais leal à sua esposa e não a mim, não pode ser meu discípulo. Então, para ser leal a Cristo, nós temos que escolher que isso vai nos custar relacionamentos e a amizade, ok? Quando Jonatas, no capítulo 32, no versículo 32, aliás, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, Jonatas vai fazer e vai falar algo aqui
que Davi e Saul estavam vivendo naquele momento. Olha para você ver. Ele pergunta assim, Jonatas pergunta ao seu pai, Saul, por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. E Jonatas ainda falou mais, mas o que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas. Agora é contra Jonatas. Com a intenção de quê? Matá-lo. Assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar a Davi. Está vendo? Então se um pai usa de uma ira contra o seu próprio filho, por causa de outro alguém que é de Deus, é que o filho está entendendo, poxa, eu tenho que ser leal então a esse cara que é de Deus, né? Meu pai está... Então isso custou o quê? Um relacionamento entre o pai e o filho, mas o filho escolheu o quê? Estar do lado de Deus. Outra coisa que eu quero dizer, irmãos, não existe amizade neutra, não existe. Ou alguém vai te levar para cima, ou vai te levar para baixo. Então, eu sempre digo para os irmãos, tome cuidado com certas amizades na sua vida. Cuidado com amizades na sua vida. Cuidado com quem te influencia. Porque todo mundo que chega perto de nós, de alguma forma nos influencia. Então, nós precisamos ter o quê? Cuidado com aqueles que estão nos influenciando. Sexto exemplo. Vamos lá. Sexto exemplo, a lealdade pode lhe custar coisas físicas. Um texto que relacionado a isso aqui é Moisés, que quando Moisés se tornou adulto, ele teve que escolher. Ele teve que escolher, ou eu sou de Deus, ou eu sou a favor de Faraó. Ou eu sou leal a Deus agora, ou eu sou leal a Faraó. Não pode, irmão, ser leal a duas coisas. Não pode haver essa lealdade com duas coisas. Então, mas isso, quando ele escolheu Deus, isso custou caro para Moisés. Sim ou não? Custou caro, porque ele perdeu cidadania, perdeu riqueza, perdeu status, perdeu poder, perdeu estar lá no palácio comendo só coisa boa, só estando no bem bom. Sim ou não? Ele perdeu muitas coisas. Então, a lealdade, irmãos, vai nos custar o quê? Coisas físicas. Escolha de que lado você estará. Olha o texto de Hebreus, o que vai dizer: pela fé, Moisés, como homem, quando o homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Sabe, irmãos, nós precisamos levar isso aqui em conta. Que exemplo lindo, que exemplo lindo. O que Moisés olhou? Moisés olhou para a esperança vindoura, olhou para a eternidade. O que nós olhamos? O que nós contemplamos na igreja? Nós contemplamos a Cristo. Por isso que as outras coisas são irrelevantes. Por isso que chega na hora do culto, lá em casa, pelo menos, quando a gente está muito atarefado, e aí sai uma loucura. Vambora, gente, vambora, que é culto, vambora para a igreja, que nosso prazer está aqui. Porque nós olhamos o que? A eternidade. Nós olhamos o aprender da palavra, o compartilhar da palavra, do estar juntos, de nos alimentar. Quando eu prego, irmãos, não é só vocês que alimentam, eu me alimento muito. Porque eu, além de ter que estudar, ter que ler, buscar, eu também estou ouvindo aquilo que eu estou pregando. Então a gente se alimenta disso. Isso nos faz viver melhor. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos estar juntos como irmãos. Mas isso, irmãos, só vem com o desejo que quando eu olho para a eternidade. Porque quando eu paro de orar para a eternidade, meu prazer de estar reunido com o corpo de Cristo, ele some. É ou não é? O prazer some. Quando eu deixo de olhar para a eternidade, o prazer de estar reunido como igreja, aleluia. Porque nós não vimos para a igreja, nós somos a igreja. Mas quando nos reunimos, Deus se manifesta no meio de nós. Deus nos dá orientação, nos dá instrução. Deus fala conosco. Deus abre os nossos olhos. Deus nos livra do mal.
e Ele nos completa definitivamente. Isso porque nossos olhos estão na eternidade. Nossos olhos estão em Cristo. Nossos olhos não estão na crise. Nossos olhos não estão no temor. Nossos olhos não estão no medo. Nossos olhos não estão no Covid. Nossos olhos não estão na doença. Nossos olhos estão na eternidade. Quando meus olhos estão na eternidade, eu contemplo boas coisas. Eu sei que coisas boas chegarão à minha casa, chegará à sua casa. Então, irmãos, quando nós passamos por isso, talvez nós tenhamos que enfrentar alguns reveses. Quando nós temos a visão de Cristo, talvez nós temos que passar algumas necessidades. Talvez isso aconteça, Lucas. Mas por causa de quê? Da lealdade a Cristo. Então a lealdade pode nos custar algumas coisas físicas. E se ela tiver que custar, não abandone Jesus. Sabe, irmãos, é bonito ver aqueles discípulos que deixaram seus trabalhos, que deixaram seus ganhos, as suas profissões, e acontece que eles chegaram no fim da vida deles, e eles chegaram aonde? Chegaram na cruz, chegaram no óleo quente, chegaram na decapitação, chegaram na crucificação, chegaram em mortes, mas eles não desistiram porque os olhos deles estavam onde? Na eternidade. Quando nós olhamos que pessoas dos talibãs, desses do mundo árabe, onde pessoas, para nós, no nosso olhar, na nossa visão, parece que eles cometem crimes grandes e absurdos, né? Quando nós olhamos isso, quando nós vemos isso, nós falamos assim, nossa, que coisa terrível, não é? Mas eles têm um foco. Eles têm algo no coração deles que os motiva a fazer aquilo. Não é de graça, irmãos. Assim como nós também somos motivados quando nós olhamos a Cristo. Nós não estamos fazendo no nosso nome. Nós estamos fazendo no nome daquele que vive e reina, que fez grandes coisas por nós. Quando nossos olhos estão nele, contemplando Jesus, nós somos a semelhança dele aqui na terra. Isso nos motiva, isso nos faz andar, isso nos faz caminhar. Então a lealdade pode nos custar coisas físicas. Amém? Sétimo princípio, a lealdade precisa ser o quê? Consciente. O que é isso, pastor? Eu quero dar para vocês aqui alguma forma de analisar muitas coisas de modo a definir a sua lealdade a alguém ou ao ministério, por exemplo. Então eu quero citar pelo menos 5 coisas que devem ser levadas em conta. Primeira coisa é, o que você ouve é de Deus ou é vontade humana? O que nós ouvimos na igreja? Por que você está no Metodista Wesleyano? Por que eu estou na Metodista Wesleyana? É porque eu ouvia coisas do humano, embora tivesse um outro que falasse alguma coisa humana, mas a maioria da Metodista Wesleyana, ela é pautada por quê? Por pessoas que falam da vontade única, gloriosa, poderosa, exclusiva de Deus. É por isso que eu estou aqui. Entende, irmãos? É porque nesse emaranhado de pessoas de Deus, muitas realmente falam aquilo que vem da parte de Deus. É por isso que eu estou aqui. Por que você está na Metodista Wesleyana no bairro Granada? É porque o pastor Dailton fica falando de coisas dele? É porque o Dailton fica falando de histórias da vida dele? Ou ele fala de Jesus Cristo aqui para você? Entende, queridos? Então é o primeiro ponto a ser analisado. A igreja onde eu estava falava de Jesus? Eu creio que não. Eu só posso dizer claramente. A igreja onde eu nasci falava de Jesus? Não. Pode ser que tinha, mas o centro não era Cristo. Entende? Então não era o meu lugar. Segundo ponto, sua liderança caminha em transparência? Seus líderes são transparentes, irmãos, com vocês? Vocês vão na casa do seu líder? Isso é transparência, irmãos. Estava trabalhando lá com o Lucas estava lá em casa. Aí o Azaf deixou um óleo cair no chão. Nossa, fiquei irado com esse Azaf. Aí o Lucas, sei lá se o Lucas regalhou o orão, né? Assim, nossa, meu pastor ficou irado.
A gente fica irado, irmãos. Quem é que não fica irado na vida? Sabe qual é o problema das pessoas? Sabe o problema das pessoas? É que elas não têm uma vida com seus líderes. Aí o líder está sempre bonitinho, está sempre falando palavra legal. Você encontra ele mal e mal na sua vida. Você não tem uma vida de andar junto com o seu líder. Aí você acha que o seu líder é top de linha. Só fala coisa boa, que nem no banheiro ele não vai. A gente acha, é ou não é? Esse é o maior erro das pessoas quando seguem pessoas, cegamente. Acha que a pessoa é um anjo candidato a arcanjo. Não, meu filho, eu sou cheio de defeito, eu sou cheio de problema, mas eu não quero princípios bíblicos. E se eu erro, porque todo mundo erra, eu sei voltar e pedir perdão. Aí eu briguei com ela, falei, rapaz, o senhor para brincar no videogame é elétrico. O senhor para limpar uma coisa. Aí, também já estava na hora do almoço, mas já estava com fome. Ixi, eu fico irado quando fico com fome. Entende, irmãos? Sua liderança é transparente contigo? Você vê transparência na sua liderança? Se não vê, caminhe com ela. É triste pessoas, sabe, irmãos? É triste pessoas saírem de uma igreja e depois você falar assim, rapaz, mas você nunca deixou de pastorear. Ah, mas eu nunca vi abertura. Entende? Isso é tão feio. Uma pessoa que não é discípulo é porque ela não abriu o seu coração. Ela quis esconder. E para ser discípulo, você tem que abrir o seu coração. É o discípulo e não o mestre. Porque o mestre já é mestre. Ele já é ensinador. Ele já está aqui na hierarquia. O discípulo é porque quer ser igual a alguém. É assim que os discípulos seguiam Jesus Cristo. Então o processo de discipulado não depende do mestre, depende do discípulo. Porque ele que tem que colocar sob, eles têm que colocar abaixo. E começar a aprender. Ele precisa aprender. É isso que Paulo se submetia a Gamaliel. É isso que muitos se submetiam a Paulo. Quando Paulo nos ensinava. Mas Paulo sempre dizia, eu não me considero melhor que ninguém. E na verdade, de acordo com Deus, não era. Mas ele era um mestre. Ele ensinava. Ele deixou muita coisa boa registrada para nós. Inclusive nós vamos ler alguns aqui. Então, a sua liderança, irmãos, é transparente? Você caminha nesse caminho com a sua liderança em transparência? Você precisa aprender isso. Você precisa participar disso. Você precisa correr atrás disso. Não é só ver o pastor só na igreja pregando, aleluia, glória a Deus e amém, não. Como é que com a esposa? Como é que o pastor com a família? Como que é o pastor com o vizinho? Eu tenho uma satisfação. Vizinho, de frente, do lado, do outro. Sabe que as pessoas vivem falando mal deles? Eu tenho comunhão com todos. Todos eu tenho comunhão. Eu prezo pela comunhão com meus vizinhos. Chamo eles para a igreja, oro por eles. Quando eles passam dificuldades, estou junto com eles. Eles sabem quem eu sou. Amém? Então isso é bom, irmãos. Outra coisa, terceiro, em caso de erro na liderança, há alguém que quer tratar diferente? Por exemplo, suponhamos que o Esdras é meu irmão, que o Lucas é meu cunhado e que a Ana é minha filha. A Ana é minha filha mesmo. E aí, o Lucas está uma bênção, mas o Esdras, meu irmão, errou feio. Traiu a mulher, traiu essa mulher e está andando a traição, está escondendo e não conta isso para ninguém. Está vendo? Erro total. Faz um monte de coisa errada ainda por fora, no serviço. Ixi, um monte de coisa. Aí eu vou e descubro, chego para ele e falo assim, não, dá nada não, só fica tranquilo aí. Entendeu? Fica tranquilo aí. Mas quando o Lucas maltratou o irmão na igreja, eu disciplinei o Lucas. 3 meses de banco, Lucas. Será? 3 meses. Meu cunhado. Mas não, meu irmão, eu passei a mão por cima. Entende, querido? A liderança não pode fazer isso. Nenhum de nós pode fazer isso. Qual foi o peso que eu usei com o Lucas? É o peso que eu vou usar com eles. Talvez uma circunstância pode ser diferente. Mas se houve erro, deve ser tratado. E qual foi? Eu dei amor para o Esdras? Vou dar amor para o Lucas também. Entende, irmãos? A disciplina de Deus não é para derrubar ninguém. A disciplina de Deus é para que a pessoa cresça.
É igual o Capitão Nascimento falou, a gente cai para cima. Quarto ponto. Há casos de sucessão na igreja, ou o pastor faz só para ele mesmo? Será que eu estou aqui preocupado só em levantar o Azaf? Ou será que eu dou oportunidade para a Loiane, para o Wesley, para o Lucas, para a Adriana? Suponho que a Adriana não é nada minha. Será que eu dou oportunidade para a Adriana também? Será que eu dou oportunidade para outra pessoa? Será que eu quero que a outra pessoa aqueça? Ou eu faço só o Azaf? Não, Azaf, vem cá, prega, meu filho, canta, toca aí, meu filho, você tem que aparecer. Porque se você aparecer, você vai ser um cara bacana. Será que existem líderes que fazem assim? Aqui não. Entende, irmãos? Liderança nenhuma pode trazer e querer sucessão na vida do filho, ou a igreja ser um cabide de emprego. O ministério não pode ser um cabide de emprego. A oportunidade tem que ser igual para todos. Ainda mais aquele que diz assim, pastor, eu quero seguir junto nessa história. Eu quero seguir nesse caminho. Amém, meus irmãos? E quinto ponto importante, que a liderança precisa ser consciente, é, não dê ouvido a rumores. Observe você mesmo o caráter do seu pastor. Isso é simples, irmão. Observe o caráter do seu pastor você mesmo. Agora, não fica ouvindo conversas alheias. Porque é óbvio, só que tem... Vou dizer meu exemplo, eu tenho 5 anos que estou na igreja. Muito provável que eu tenha desagradado alguém que saiu da igreja aqui. Ou que talvez não eu, ou que talvez minha esposa, ou que talvez um parente meu tenha desagradado alguém. Aí se você for ouvi-lo, ele vai falar assim, ah, não, mas isso, aquilo outro. Mas você vai falar assim, não, mas eu não acho que é assim. Eu estou lá junto com ele, não vejo isso. Então, caráter, irmãos, você tem que observar, não dar ouvido para quem fala mal. Entende? Caráter você tem que observar você mesmo. Não é ficar dando ouvidos para as más línguas. Porque quando Jesus chegou também diante daquele povo, o que o povo dizia para Jesus? Este é um defraudador, que não quer que o povo pague imposto. Até tinha, parece que eles tinham razão, não parece? Jesus é um dissimulado, é um agente rebelde contra o governo. Jesus é isso. Não é assim que eles falavam de Jesus? É desse jeito. Jesus era isso, irmãos? Lógico que não. Entendeu? Mas aquilo era o quê? Rumores. Nós temos que tomar cuidado com rumores. Nós também, como Jesus, vamos ser contados como transgressores, irmãos. Nós vamos ser contados como transgressores. Mas é quem é que está falando? Pessoa magoada, ressentida, só fala mal dos outros? Está ouvindo isso não? Amém? Então vamos a alguns exemplos aqui rapidinho. A palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Tem aqui um exemplo para nós. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Diz assim. Ora. Isso. Não. Acho que esse aqui está errado. Acho que é segundo. Ah, tá. O versículo 1 e 2. Ora, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. Por que vão se desviar da fé? Porque dão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Ou seja, dá ouvido à pessoa errada e ainda ouve princípios que não são de Deus. Que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Está vendo, irmãos? Tem que ter cuidado com o que a gente ouve das pessoas. Segundo exemplo aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que diz assim, julgai, ou seja, ouvi todas as coisas, retende só o que é o quê? Bom, pode ouvir tudo, irmão. Ouve falando do José, do João, do Adailto, do Pedro, da Maria, do Esdras, da Loiane, mas retende o que é bom. Não, você pode falar com o Esdras, é isso, mas eu caminho com ele, eu tenho certeza que ele não é isso. Isso é caminhar com a liderança através da persuasão. Persuasão aqui é o quê? Convicção. Eu tenho convicção de quem o Esdras é. Posso levantar um mundo contra ele que eu sei quem ele é. Olha para você ver que benção. Entende, irmãos? Isso é importante. Mas ele jogou água lá na cara da vizinha. Mas peraí, o que a vizinha fez? Será que aconteceu alguma coisa? Estava no calor dos fatos? Estava no lugar de uma ira, de uma briga, de alguma coisa assim? Porque eu falo, talvez até eu também fizesse isso. Isso não desabona o caráter de uma pessoa. Entende, irmãos? É ou não é?
uma ira repentina não desabona o caráter de ninguém. Jamais. Mas ele faz isso todo dia? Faz. Porque todo dia a vizinha desliga a água dele, ele vai lá e briga com a vizinha e joga água na cara dela. Opa, então peraí, Wesley. Está errado. Não é, irmãos? Então não é esse o caso. 1 João capítulo 4, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído por aí, pelo mundo afora. Então nós precisamos provar os espíritos, ver quem são. Peça sempre ao Senhor, irmãos. Peça discernimento de espírito. Porque quando a pessoa chegar perto de você, te abraçar, querendo uma coisinha, te falar que não, eu quero caminhar junto, quero ser isso, pastor, você não ser enganado. Porque nesse meio que nós vivemos, tem um monte de gente querendo nos enganar, sim ou não? Tem gente mais querendo enganar a gente. A irmã quer fazer uma pergunta. Então, pastor, principalmente a questão do falar em línguas, né? Às vezes chega aqueles irmãos que supostamente são cheios do Espírito, mas na realidade o seu comportamento não condiz, né? E a pessoa sai falando, né? É claro que nós, como crentes inteligentes que a gente analisa a profecia, né? Sim. A Bíblia não nos dá o direito de julgar a pessoa, mas eu já vi muitos irmãos, por exemplo, que teve uma irmã que teve uma profecia para ela que ela ia morrer, deu a hora, o dia, o minuto, passou o dia, ela não morreu, mas ela não tirou isso da sua cabeça, ela acreditou num espírito enganador, né? Isso mesmo. Então nós temos que provar, saber de onde vêm esses espíritos. E outra, irmãos, toda profecia tem que ser analisada biblicamente. Biblicamente. Toda profecia lançada sobre a vida da gente. Tá? Não é tipo uma palavra de revelação. Não é uma palavra que, olha, Deus manda dizer que, né, toma cuidado com aquele, quando você entrar nesse lugar, e aí vai ter alguém com a roupa assim e tal, que vai querer te enganar. Aí quando você chegar lá, você vai ver que realmente parece que tinha alguém querendo te enganar. Aí é uma palavra de revelação, de ciência, que está te mostrando um caminho para te dar uma advertência. Mas infelizmente a maioria das profecias são casando, descasando pessoas, matando pessoas, quebrando princípios bíblicos, arrumando casamento dentro da igreja, porque aí eu gosto tanto do Lucas, a Josefina lá, Lucas, Deus me revela em oi, darabachare cantarabassúbia. Ei, Lucas, eu estou dizendo para ti nessa noite, filho, a Josefina é para você, casa com ela, aleluia, glória a Deus. Eita, agora, eu sou cheio do manto, misericórdia. Aí o coitado casa com a mulher, depois vem um divórcio aí, não é de Deus não. Prova os espíritos, amém? Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16, a Bíblia diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? É evidente, irmão, evidente que vai surgir falsos profetas no nosso meio. Mas também está claro pela palavra de Deus que nós poderemos identificá-los. Por isso que a lealdade tem que ser alguma coisa consciente. Não pode ser cega, não pode ser uma lealdade cega, uma lealdade pela emoção. Não podemos viver esse tipo de lealdade. Nós somos leais a quem é leal a Cristo. Esse é um bom princípio, ok? Nós somente podemos ser leais às pessoas ou aquele ministério, que aquele ministério realmente é leal a Cristo, a Jesus. A palavra revela Cristo, a palavra fala de Cristo. Quando nós vimos que alguém prega a palavra que não seja de Cristo, nós temos que ficar com a antena ligada. Mas se formos desleais a uma liderança que também é leal a Cristo, então nós também estamos sendo desleais com o próprio Jesus Cristo. Então isso é muito importante para nós sabermos quando nós somos leais, ok? Semana que vem nós vamos falar sobre 7 níveis importantes de autoridade. Nós vamos falar sobre autoridades aqui para nós. E queremos mostrar para os irmãos, ainda dentro desse contexto, lealdade e honra, os princípios de autoridade. Quais são os princípios de autoridade? A autoridade soberana, que é de Deus, a autoridade da verdade, a autoridade da consciência, delegada, funcional, a autoridade de costumes e tradições e a autoridade também nos
contratos, ok? Chegamos aqui ao fim dos nossos 7 princípios. Tem que clicar lá em cima da foto, Ana. Só para nós revisarmos aqui o que nós falamos. Hoje nós falamos... Muito bem. Obrigado. Amém, 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 amém. Legal, né? Não fica tonto, não. Aqui, falamos sobre 7 princípios da lealdade. Amém, meus irmãos? E 7 princípios aí, então fala o primeiro para mim. Segundo. Terceiro. Quarto. É o que nós falamos hoje. Quinto. Amém. Sexto. E por último. Amém. Grave isso no seu coração. Nós ensinamos lealdades para as pessoas, não só na igreja. Ensinamos elas a ser leais. Um princípio que eu gosto muito. Ana, vai fechando lá, por favor. Eu gosto muito a porta da igreja. Eu gosto muito de o povo oriental. Já viu que povo? Eles têm muita palavra, né, irmãos? Eles cumprem a palavra, são leais à palavra, né? Eu acho aquilo muito bonito, muito bonito. Não? Tá bom. Pode encerrar. Amém. Deus abençoe nossos irmãos do Instagram. Muito obrigado por acompanhar conosco. Deus abençoe e até a próxima encontro com a palavra em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode encerrar aí, Azaf. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.